Olá pessoal, bem-vindos. Hoje estamos aqui com vocês para uma viagem nova por um dos lugares mais visitados em Israel. O lugar conhecido como o Porto de Jaffa e a cidade de Jaffa. Logicamente, a gente está falando de um dos lugares históricos de mais de 4.000 anos, a cidade portuária que se encontra hoje conectada com a cidade famosa, a cidade moderna de Tel Aviv. Mas a cidade de Jaffa já foi um tempo, por quase 4.000 anos atrás, uma cidade autônoma. Hoje, conectada com Tel Aviv em uma única municipalidade, beirando o Mediterrâneo, uma cidade portuária com dezenas de passagens históricas de grande importância para as três religiões, judaísmo, cristianismo, islamismo, uma cidade que tem nas suas marcas de arquitetura, lembrando a convivência das três religiões, uma cidade que temos arqueologia contando 4.000 anos de história, desde passagens do Império Egípcio, que invade desde achados arqueológicos do período grego, do período romano, de períodos de babilônicos, períodos mais modernos islâmicos, invasão de Napoleão, temos restos arqueológicos de uma história de muita riqueza e vamos hoje rodar um pouco por essa cidade. Então, bem-vindos à cidade de Jaffa, que na sua entrada da cidade, como todas as cidades históricas, ou muitas das cidades históricas, eram fechadas, sitiadas com muralha. A cidade de Jaffa também tinha suas muralhas protegendo a cidade. Hoje em dia já não existe mais, na virada do século XIX, já no final do século XIX, os moradores de Jaffa, uma cidade que tinha nos últimos quase 400, 500 anos a predominância grande de muçulmanos, com alguns cristãos, e a chegada dos judeus no século XIX, começou a crescer a cidade, que resolveram expandir para fora das muralhas. Então, demolem as muralhas e vão construir os primeiros bairros na extensão do litoral, que vão nascer o bairro de Neve Shalom, Neve Tzedek, e posteriormente, já no início do século XX, vai nascer a cidade de Tel Aviv, que a gente conhece no início com o nome de Ahuzat Bait, depois Tel Aviv. Então, as muralhas de Jaffa demolidas, a cidade começa a se expandir. Mas temos alguns marcos de dentro da cidade que continuam até hoje, como o famoso relógio, Torre do Relógio, um relógio que demarcava a soberania dos muçulmanos através do Império Otomano, do Império Turco. Quando o sultão comemora 25 anos de soberania, a população resolve, de dentro do Império Otomano, prestar uma homenagem, presentear o sultão com torres de relógio. Essa é uma das torres de relógio que temos no Império Otomano, no que era o mandato, a região da Palestina. Quando se torna o mandato britânico da Palestina, uma dessas torres famosas é demolida ou transferida de lugar, que é a de Jerusalém, mas ainda encontramos as outras, como a de Jaffa, que vendo, temos em Haifa, temos em Akko, em outras cidades também, ou seja, historicamente, uma das remanescentes símbolos do Império Otomano. A cidade de Jaffa, na sua entrada, também tinha uma das passagens que saía das muralhas para ir em direção a Jerusalém, era conhecido como Portão de Jerusalém, aqui uma lembrança refeita do que eram os portões de saída da cidade em direção a Jerusalém. Afinal de contas, os peregrinos, os viajantes que chegavam de barco pelo Mediterrâneo no porto de Jaffa, o principal e alvo de grande interesse era a peregrinação para Jerusalém. Então saíam em direção a Jerusalém aqui, para as montanhas da Judéia, normalmente com animais, camelo, etc. E no final do século XIX vão ser depois desenvolvidas linhas férreas, e a primeira linha férrea que vai conectar Jaffa a Jerusalém. Hoje em dia a estação de trem que se encontra bem pertinho, é um lugar histórico apenas, não tem mais as linhas férreas dessa época, temos linhas férreas modernas, novas, que conectam Tel Aviv com Jerusalém.
mas era por aqui a saída em direção à cidade de Jerusalém. A cidade portuária de Jaffa, com o que a gente conhece de paisagem, uma das belezas é encontrar a vista da costa do Mediterrâneo, a vista de que hoje é a cidade de Tel Aviv, ou seja, da cidade de Jaffa, da parte alta das montanhas, encontramos uma vista panorâmica lindíssima como essa que vocês estão vendo, só que há 100 anos atrás, melhor dizendo, 120 anos atrás, na virada do século, se estivéssemos aqui, não enxergaríamos nenhuma construção, eram apenas dunas de areia. Só a partir de 1909, com a compra de terras dos turcos, os judeus começaram a desenvolver as primeiras construções que vão se tornar futuramente a grande cidade, a segunda maior cidade do país, que é a cidade de Tel Aviv. Então, aqui da parte alta da cidade de Jaffa, encontramos uma das belas vistas panorâmicas. Temos o Hotel Setai, que se encontra aqui, bem nas muralhas de Jaffa, restos de alguns canhões do período otomano, que originalmente não são dessa região, eles eram de outras regiões, provavelmente na Galileia, mas que foram trazidos aqui expostos para lembrar sobre o papel das muralhas que tinha da cidade em defesa a possíveis invasores que vinham pelo mar para tomar a cidade de Jaffa. Um dos famosos invasores que tentou conquistar a cidade e não conseguiu, o famoso Napoleão, tentando conquistar dos seus navios, bombardeando a cidade, e não conseguiu por mar invadir a cidade, apenas por terra teve que conquistar vindo lá do Egito. Então, restos arqueológicos de épocas distintas, sejam elas judaicas, cristãs ou muçulmanas. Daqui a continuação a gente tem uma bela vista também na parte alta. Uma das construções cristãs que temos, das muitas que tem, é a igreja de São Pedro, famosa, o personagem Pedro, que é conhecido na história cristã, vai ter de grande importância a cidade de Jaffa, por aqui ele ter uma revelação de Jesus no seu sonho, então é parte da construção. Temos algumas passagens importantes, interessantes da história cristã na cidade de Jaffa, que recebe muita peregrinação, mas é um encontro de várias culturas, não somente culturas monoteístas, judaica, cristã e muçulmana, como também temos encontros de culturas que tinham babilônicas, entre elas aqui essa ponte que estamos passando, que é a ponte dos desejos, onde tem a representação aqui dos signos, dos astros, que era uma das influências do Império Babilônico na invasão que chegou a Israel, também a cidade de Jaffa. Nessa cidade de Jaffa aqui encontramos também, além de achados arqueológicos, também uma parte de artes, muitas exposições de artes, muita galeria de arte, algumas delas aberta, algumas delas expostas ao ar livre, como a gente vê aqui, essa famosa obra de arte de Dani Cafri. Dani Cafri faz esse monumento, essa obra que nós encontramos aqui, onde é um formato de uma porta, não à toa, exatamente porque nos achados arqueológicos que se encontram nessa parte à esquerda, que é o Parque Arqueológico, tem um portal da época do faraó Ramsés II, quando invade Jaffa, restos arqueológicos da época egípcia. Então esse artista resolve fazer um portal, um muro, um monumento desse num formato de porta, sendo que ele escolhe representar nos desenhos, na sua apresentação, já uma outra conotação não ligada ao faraó, e sim ligada à história do povo judeu. Então ele coloca 3 momentos de passagens bíblicas, seja a oferenda de Isaac, a Kedat Yitzhak, Abraão trazendo seu filho para a oferenda, ou Jacó, com o sonho dos anjos subindo e descendo aos céus, ou também a passagem de que Josué conquista a cidade de Jericó, os sacerdotes circundam a cidade tocando shofar, e 7 dias tocando shofar até que as muralhas se rompem. Então essa é uma das obras de arte bonita aqui, mostrar para vocês de outro ângulo também, para que possam ver aqui os Kohanim, os sacerdotes com shofar na mão. Essa é uma das
obras de artes também bonitas, que se encontram na parte da Galeria de Artes da cidade de Jaffa. Uma cidade que recebe o nome Jaffa, em português, em hebraico vai se chamar Yafo, no latim vão usar o nome Jope, que alguns vão dizer que a origem do nome é de Yafo, de Yafé, de beleza, de Yafet, filho de Noé, Jafet, talvez pela beleza que a cidade representava. Essa é uma das histórias bonitas que podem lembrar o nome da cidade, que também é conhecida como a cidade portuária, por onde os personagens bíblicos, como o profeta Jonas, usa para fugir da sua missão divina, também pelo mesmo porto onde o rei Salomão vai receber material para obra, madeiras, para construir o templo de Jerusalém, que recebe pelo porto de Jaffa, ou seja, passagens históricas, temos de quase 4.000 anos, uma das belezas naturais também, com grande apelo de visitantes para galerias de arte, restaurantes, um bom peixe na beira-mar, uma cidade que vale a pena a visita. Então, não percam a oportunidade, que assim que abrir os céus para o turismo, esperamos vocês aqui para uma visita na cidade de Jaffa. Um grande abraço.